Abre aspas. Os Estados Unidos precisam parar de encorajar a guerra e começar a falar sobre paz. A União Europeia precisa começar a falar em paz para que possamos convencer Putin e Zelensky de que a paz é do interesse de todos e que a guerra só interessa, por enquanto, aos dois. Feche aspas. Essas foram as falas do chefe do Executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, durante sua viagem à China. Sem dúvida, as falas desastrosas de Lula no cenário geopolítico podem ter empurrado o desagrado das principais potências ocidentais que apoiam o combate interminável na Ucrânia através do financiamento e retrofinanciamento constante com armas e dinheiro. Semanas atrás, Lula havia afirmado de que uma forma de se colocar fim à guerra será o governo de Kiev ceder à Rússia a região da Crimeia. Sabe-se que a atual condição da guerra se desenvolveu pela invasão das tropas russas por regiões no extremo leste e sul da Ucrânia. A península da Crimeia foi a ponte das maiores operações terrestres e marítimas para bloquear o Mar Negro e o sul de Kherson, com pouco esforço e pouco tempo despendido. Isso porque a península já estava, de certa maneira, controlada ou anexada pelos russos desde 2014. A posição de Lula desagradou a nível irritante os principais diplomatas e autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos. Situação como esta, quando não se tem solução ou quando a intervenção externa não pode ser medida, a melhor saída é a neutralidade. Logo após a repercussão negativa, o chefe do Estado brasileiro recebeu uma mensagem nada agradável do porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko. Em seu Facebook, Nikolenko deixou claro que o país rejeita qualquer possibilidade de entregar parte do seu território como forma de encerrar o conflito. Segundo ele, não há razão legal, política nem moral que justifique abandonar um só centímetro de território ucraniano. A sugestão de Lula foi dada em conversa formal com jornalistas em Brasília. Destacou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não pode querer tudo. Em um tom de bravura e contra narrativas vindas de Lula e entre outros apoiadores russos, Zelensky afirmou que a paz só será obtida quando a Crimeia for recuperada e destacou que o mundo deve saber: o respeito e a ordem retornarão às relações internacionais apenas quando a bandeira ucraniana retornar à Crimeia, quando houver liberdade lá, assim como em qualquer outro lugar da Ucrânia. De acordo com o que foi vazado nas mídias por parte dos próprios assessores e pessoas mais ligadas ao chefe do Estado brasileiro Lula, parte dos objetivos da viagem à China era reunir um grupo de nações supostamente imparcial para mediar o fim da guerra e se tornar uma figura de destaque no meio internacional impulsionado pelas mídias simpatizantes da política de Lula, inclusive aquelas de alto nível internacional como a Forbes, que classificou o chefe do executivo como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. No entanto, em 12 de abril, antes da chegada de Lula a Pequim, para se encontrar com Xi Jinping, o governo chinês ordenou à assessoria de Lula que retirasse a pauta do debate sobre a guerra Ucrânia-Rússia, e isso se confirmou posteriormente na agenda oficial do brasileiro. Lula revelou que durante suas conversas com o líder chinês Xi Jinping foi discutida a formação de um grupo de líderes para solucionar a questão ucraniana. De acordo com ele, Macron, Olaf Scholz, Biden e agora Xi Jinping estão cientes desta teoria para encontrar uma forma de fazer a paz na região em guerra. No entanto, não destacou como e quando irá promover o desenvolvimento de um armistício. O suposto grupo de países que irá propor a resolução do conflito já foi investigada pela inteligência americana e pode não ter sido ideia exclusiva de Lula. O canal sofre algumas restrições de conteúdo devido aos temas sensíveis abordados aqui. Se gosta do nosso trabalho, nos ajude doando qualquer valor para nossa chave Pix, canalaramilitaroff@gmail.com. As condutas do brasileiro pecam na performance, diplomacia e neutralidade geopolítica, em um cenário em que qualquer manifestação pode gerar entendimento distorcido dos fatos e consequências graves à estabilidade econômica e comercial para o Brasil. Os americanos não gostaram em nada das falas de Lula, ainda mais com o estreitamento recente no comércio bilateral entre Brasil e China.
E dizer que os Estados Unidos incentivam a guerra trazem sérios posicionamentos de Brasília que não foi evidenciado durante a viagem de Lula a Washington recentemente. Desde o início da guerra, o governo Biden e o Congresso americano destinaram mais de 75 bilhões de dólares em assistência à Ucrânia, que inclui apoio humanitário, financeiro e militar. De acordo com o Kiel Institute for the World Economy, um instituto de pesquisa da Alemanha. As somas históricas estão ajudando um amplo conjunto de pessoas e instituições ucranianas, incluindo refugiados, policiais e emissoras de rádio independentes, embora a maior parte da ajuda tenha sido relacionada a militares. Dezenas de outros países, incluindo a maioria dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia, também estão fornecendo grandes pacotes de ajuda à Ucrânia. Embora a invasão da Ucrânia pela Rússia tenha dominado muitas conversas diplomáticas na Europa e em Washington, a viagem de Lula à China é amplamente focada no comércio. E como o investimento chinês pode ajudar na economia do Brasil e no universo potencialmente lucrativo dos créditos de carbono. Inclusive, a China já sinalizou que vai emprestar mais de 6 bilhões ao Brasil. Estados Unidos e outros aliados desempenham um papel fundamental na defesa da Ucrânia e na contraofensiva contra a Rússia. Os líderes americanos e aliados consideram a invasão da Rússia uma guerra brutal e ilegal de agressão na fronteira da OTAN, que, se bem-sucedida, subjugaria milhões de ucranianos, encorajar os objetivos revanchistas do presidente Vladimir Putin e convidar a agressão semelhante de outras potências rivais, especialmente a China. Ao contrário das potências ocidentais, nem a China nem o Brasil impuseram sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia por Moscou, principalmente durante o governo de Bolsonaro, que preferiu manter a neutralidade em favor da sociedade brasileira. Você considera que as falas de Lula foram acertadas? Haverá consequências de médio a longo prazo no Brasil? Deixem nos comentários seus entendimentos. Faça parte do nosso canal, se inscreva e ative o sino de notificação. E siga o Área Militar lá no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitarOff.